Oi, gente, estou aqui de novo para a gente dar continuidade nesse tema que nós estamos falando, que são os 4 temperamentos. E hoje nós vamos falar um pouquinho, de forma muito simples, do temperamento sanguíneo, tá? Então nós vamos falar do sanguíneo. Porque o sanguíneo é aquela pessoa muito entusiasmada, né? Muito feliz, muito alegre, muito espontânea, muito expressiva, né? Então, um pouquinho do sanguíneo. Lembra que no vídeo do colérico eu falei que existiam 2 afirmações muito importantes que deveriam ser levadas em consideração para descobrir se você era colérico ou não. Então, eu disse que a primeira afirmação ou a primeira pergunta, vamos dizer assim, né? Você é estimulado de forma muito rápida por aquilo que é externo, né? Então, é muito rápido o seu estímulo, né? Aí o colérico a gente disse que sim. E aí a segunda pergunta foi: esse estímulo, ele demora muito dentro de você ou passa rápido? E o colérico a gente disse que sim. Esse estímulo, quando eu sou estimulada por algo externo, isso dentro de mim demora muito passar. Então leva tempos, anos e às vezes não passa sem a graça de Deus, tá bom? O sanguíneo, a gente vai ver a diferença aí, porque geralmente as dúvidas, era uma dúvida minha, entre colérico e sanguíneo, qual a diferença, né? E uma das principais diferenças é isso. O sanguíneo, como o colérico, quando ele é estimulado, quando ele recebe um estímulo de fora, ele é rapidamente estimulado, rapidamente, como o colérico. A diferença é que, assim como rapidamente ele é estimulado, rapidamente ele perde o estímulo. Então, o sanguíneo é o tipo de pessoa que não guarda mágoa, que não guarda muitas coisas, né? É o tipo de pessoa que brigou hoje, daqui 5 minutos já passou, né? Uma comparação muito drástica, mas o cachorrinho, você brigou com ele, xingou, surtou, bateu, daqui a pouco ele volta e tá ali abanando o rabinho pra você, não é assim? Então é muito o sanguíneo, tá? Eu falo com muita propriedade porque eu descobri, depois de muita luta, como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, que eu sou sanguínea. Eu sou sanguínea e foi difícil chegar a essa conclusão porque há algumas características que eu vou citar aqui que eu não tenho do sanguíneo, né? Então eu tenho algumas coisas do colérico. Eu tenho algumas coisas do melancólico. Eu só não sou fleumática, mas eu fico ali entre sanguíneo, colérica e melancólica, né? Então eu tenho um pouco dos 3 temperamentos, porém o meu predominante, sem dúvidas nenhuma, o temperamento que Deus me deu e que eu nasci, eu sou sanguínea, né? Então eu gosto muito de falar. O sanguíneo, ele é muito estimulado e facilmente estimulado por aquilo, pelos sentidos, vamos dizer assim. Então é muito comum que um sanguíneo, ele goste muito e seja muito estimulado, muito atraído pelo cheiro das coisas, seja o cheiro de um perfume, seja o cheiro de uma comida, seja o cheiro de um incenso, né, na vida espiritual. Ele é muito estimulado por aquilo que ele vê, por aquilo que é visual. Ele é muito atraído por aquilo que ele vê. Então, por uma mesa bem arrumada, pelas flores da igreja, pelo altar, pela forma com que as pessoas fazem as coisas. Isso o encanta. Ele é verdadeiramente um encantador, né? Ele se encanta muito fácil com as coisas, né? É uma característica dele. A gente pode dar exemplos, por exemplo, de sanguíneo. Pedro, o apóstolo Pedro, foi um sanguíneo. E Jesus, como que Jesus usava, né, tentava atrair Pedro? Então Jesus caminhou sobre as águas, né? E aí Pedro, quando viu, foi o primeiro que disse: é o Senhor, né? Ele tá caminhando sobre as águas. E aí o que Pedro diz? Eu também quero ir, Senhor, me permita ir até você. Então, Pedro, aquele entusiasmo. E aí o que acontece? Jesus fala: então vem, Pedro. E aí Pedro começa a andar sobre as águas como Jesus, porém o que acontece? Ele se distrai
com o vento, tem medo e nisso ele começa a se afundar. Né? Então é característica fundamental de um sanguíneo. Ele começa muito bem, mas ele para no caminho. Então ele é estimulado muito rápido, mas esse estímulo passa rapidinho, né? Então para algumas coisas isso é bom, no sentido de, por exemplo, não guarda tanto rancor, ele perdoa com facilidade, o sanguíneo ele perdoa com facilidade. Mas também para outras coisas acaba sendo um grande defeito do sanguíneo, né? Que a gente vai ver. Santo Agostinho também era outro santo sanguíneo, né? Por quê? Porque ele escrevia textos lindos, né? Então a gente vê que quando ele escreve algo com entusiasmo, com paixão, né? Então, como eu disse, ele era apaixonado, né? Então, intenso nas palavras, intenso na forma de rezar, né? Então ele diz: eu procurava fora aquilo que estava dentro de mim. Olha que verdade linda, né? Meu coração vibra, né? Tanto que eu amo poesia, eu amo rezar em forma de poesia, escrever textos em forma de poesia, porque isso me encanta, é uma forma de expressão do sanguíneo, né? Geralmente, então, o sanguíneo ele é muito carismático, ele tá sempre rodeado de pessoas. Ele é muito falante, ele gosta muito de falar, ele dá muita opinião dele mesmo quando não é chamado, e aí é um defeito, né? Então, quando você chega e tem ali uma rodinha de amigos conversando, você facilmente vai perceber quem é o sanguíneo. É aquele que fala mais alto, é aquele que ri mais alto, é aquele que chama mais atenção, né? Então, o sanguíneo, se ele contar uma história pra você triste, certamente você vai chorar, você vai se emocionar com ele, porque ele coloca emoção naquilo que ele faz, naquilo que ele fala, naquilo que ele acredita. Se ele te contar uma coisa muito alegre, você vai dar muita gargalhada, entendeu? Porque ele vai contar isso com tanta animação pra você que vai te encher de alegria e você vai estar sorrindo ali quando você menos esperar, porque é uma característica do sanguíneo, né? Ele é intenso, ele ele emociona as pessoas, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Então, tudo no sanguíneo gira em torno da emoção, tá? Ele é ativista, então é a pessoa ligada ao 220, que não para e que começa muitas coisas, que tem muitas ideias, muito criativo, mas que começa muitas coisas e não termina nada. Então, geralmente, se você pergunta pro sanguíneo quantos livros você já leu, ele vai dizer que começou a ler 200 livros e que não terminou nenhum. Porque ele começa muita coisa, mas ele não termina. E ele tem uma facilidade de distração muito fácil. Ele se distrai muito fácil. Então, ele entra no computador para ver um determinado assunto, quando ele vê passou 2 horas e ele não viu o determinado assunto, porque ele se entreteu com outro tipo de assunto, né? Então, porque ele facilmente é roubado de si, facilmente ele é cativado, né? Então isso é um grande problema. Tudo aquilo que o sanguíneo conta, ele conta com todos os detalhes do mundo, então ele vai demorar, ele vai se alongar, ele não sabe ser tão objetivo quanto o colérico, por exemplo, que é prático e objetivo, né? O sanguíneo não gosta de solidão, não gosta de ficar sozinho, né? A não ser pela graça de Deus, falo por mim, mas ele gosta da vida fraterna. Oh, meu Deus! Ele ama a vida fraterna, ele ama a mesa cheia de gente, ele ama a casa cheia de gente, ele ama as crianças, ele ama o barulho. É uma característica própria do sanguíneo, né? Não gostar de ficar sozinho, não gostar de silêncio, né? Tá sempre ouvindo sons, né? É uma característica do sanguíneo. Ele geralmente tem muitas pessoas em volta de si. Então, onde tem um sanguíneo, a gente percebe que as pessoas se identificam, que as pessoas estão em volta, porque ele convive muito bem com as pessoas, né? Então, as pessoas gostam, né, geralmente, dos sanguíneos. O que mais que a gente pode falar aqui do sanguíneo? Então, as principais virtudes do sanguíneo. É uma pessoa comunicativa, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que se expressa bem, né? É uma pessoa entusiasmada, que consegue te entusiasmar, consegue te ganhar, consegue te influenciar, por isso também é um líder,
né? Porque o sanguíneo ele tem essa característica de influenciar as pessoas a algo. É uma pessoa animada, é uma pessoa que se destaca entre os demais, que se destaca entre os amigos, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. É uma pessoa simpática, é uma pessoa que se relaciona bem, que não tem dificuldade de se comunicar, né? Uma pessoa comunicativa. Os sanguíneos geralmente são bons companheiros, bons amigos, é uma boa companhia, uma companhia agradável, né? Não vai ficar sem assunto com o sanguíneo. Então, se você sentar no ponto de ônibus do lado de um sanguíneo, a pessoa vai te cutucar ali e vai conversar e sempre vai ter assunto para falar com você, né? Então, ele não sofre disso. Ele gosta de novidades, então ele é atraído por novidades, né? Ele tem facilidade em obedecer. Então, o sanguíneo, quando alguém diz algo, ele tem essa facilidade da obediência, é uma qualidade, né? Os defeitos do bendito, vamos lá. Eles mudam de opinião com muita frequência. Então, eles começam a fazer uma coisa e param, ou hoje eles querem, mas eles não querem mais. Então, é um grande defeito do sanguíneo. Começam muitas coisas e não terminam, como eu disse. Começam a ler um monte de livro e não termina nenhum. Faz um monte de projeto e não termina nenhum, né? Não tem dificuldade de encerrar ciclos, né? Começa uma faculdade e não termina, né? Então, entendo que isso vai desde coisas simples, como eu começo a ler um livro e não termino, até começo a fazer uma faculdade e não termino. Então, são coisas, às vezes, graves, né? Que prejudicam realmente a nossa vida, a gente não entende por quê, tá? São muito dispersos, né? Muito distraídos. E aí eu posso dizer por mim, se distraem muito fácil, se dispersam muito fácil. Então, o sanguíneo, ele tem muita dificuldade de ter a vida interior, de ser contemplativo, de ser um adorador, mas é muito possível. Se você lutar para isso, é muito possível. Eu posso falar isso com toda garantia do mundo, né? Sanguíneos são barulhentos, são impulsivos. É aquele tipo de pessoa que falou e depois se arrepende que falou. Depois ela fica pensando, meu Deus, por que eu falei isso? Eu devia ter falado assim, assado, não devia ter falado isso. Nossa, eu me deixei levar, né? Então, o sanguíneo é uma pessoa muito impulsiva, muito insegura de si, medroso também. Então, tem um pouco de medo, difere aí do colérico, que não tem muito medo. O sanguíneo, ele tende um pouquinho mais para essa insegurança, né? Tem medo de tomar decisão, então ele é um pouquinho assim também. Ele deixa tudo para a última hora, então é uma característica do sanguíneo. Então, o que o sanguíneo ele precisa trabalhar? Então, ele precisa trabalhar a disciplina, porque é uma coisa que ele não tem, e que ele tem dificuldade, a disciplina de ser disciplinado, né? Então, como ele faz isso? Através de um cronograma, através de uma programação pessoal, de um planejamento pessoal, onde ele consiga estipular metas para si. Então, eu comecei a ler esse livro tal dia, eu vou terminar tal dia, eu vou acordar tal horário. Então, o sanguíneo ele tem necessidade de se disciplinar por conta do seu temperamento, né? Todos os temperamentos têm, né? Mas o sanguíneo de uma forma um pouco mais intensa, vamos dizer assim. Decisão e firmeza, então precisa trabalhar, o sanguíneo precisa ser um pouco mais decidido, um pouco mais firme, mais perseverante, não ficar pulando de galho em galho. Se você tá no seu lugar, fica no seu lugar, não saia, né? Fica quieto, silencia, busca esse silêncio que às vezes é tão bom. E a ordem, né? A ordem como uma virtude que o sanguíneo não costuma ter. Então, o sanguíneo ele costuma ser desorganizado, né? Então, quantas vezes eu me culpei muito e eu briguei muito comigo e me senti muito mal, me senti a pior pessoa do mundo, a pior mulher do mundo por não ser tão organizada, né? Então, ao descobrir meu temperamento, eu entendi que faz parte do meu temperamento. Eu não sou uma pessoa organizada. E eu vou ter a minha vida inteira dificuldade de ser uma pessoa organizada. Isso significa o quê? Que então, eu nunca serei organizado, meu marido tem que me aguentar assim, as pessoas têm que me aguentar assim, porque Deus me fez assim e pronto, acabou. Síndrome de Gabriela.
Não, significa que uma das principais virtudes que eu preciso a todo custo trabalhar em mim é a virtude da ordem, da organização. E é possível? Sim, é possível. É possível um sanguíneo ser organizado, detalhista, observador? Sim, é possível, né? Assim como é possível um colérico exercer a calma, a tranquilidade, né? A humildade. Então, é possível sim exercermos aquilo que nos falta, tá bom? Então, espero que tenha ajudado você um pouquinho. Você que é sanguíneo, muito bem-vindo. Não tenha vergonha do seu temperamento, né? E não use ele como muleta, tá bom? Para ser e se tornar uma pessoa melhor. Se você não curte ainda o canal, eu peço para que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, e o próximo vídeo nós vamos falar do temperamento melancólico. Tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus.